Olá, turma! Na aula de hoje nós iremos discutir um pouco sobre crítica sociológica. O que é crítica sociológica? A crítica sociológica é aquela que procura ver o fenômeno da literatura como uma parte de um contexto maior, uma sociedade, uma cultura. Eu acho que vocês ainda lembram que nós estudamos, por exemplo, uma das correntes da crítica literária que é pautada na forma, que foi o formalismo russo, né? Formalismo russo, neocriticismo, estruturalismo, são alguns exemplos de correntes da crítica literária que estão pautadas na forma, que olham para a obra literária apenas no que diz respeito à forma e conteúdo. Porém, quando nós falamos em crítica sociológica, a crítica sociológica, ela olha para a obra literária, ela analisa essa obra literária a partir de um contexto maior. Ou seja, qual a relação dessa obra com a sociedade? Qual a relação dessa obra com o seu contexto histórico? Qual a relação dessa obra com a cultura na qual ela está inserida? Quando nós falamos em crítica sociológica, aqui no Brasil, um dos principais teóricos representantes dessa corrente da crítica é Antônio Cândido. E essa crítica, ela busca pensar a literatura como um fenômeno diretamente ligado à vida social. Então, de acordo com a crítica sociológica, quando nós fazemos literatura, quando nós estudamos literatura, nós precisamos pensar nessa arte a partir de um fenômeno relacionado, de um fenômeno ligado com a sociedade, ok? A literatura não é um fenômeno independente e nem a obra literária é criada apenas a partir da vontade e da inspiração do artista. A obra ela não é criada a partir da vontade e da inspiração, somente, né, a partir da vontade e da inspiração do artista. É claro que o contexto histórico, social, cultural também vão interferir naquela produção. E a obra ela é criada dentro de um contexto, numa determinada língua, numa determinada época. Ela carrega marcas desse contexto. Então, querendo ou não, o texto literário ele vai carregar marcas do contexto em que ele foi criado, do contexto em que ele foi inserido, ok? Por exemplo, a partir da perspectiva da crítica sociológica, a obra Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, ela não é analisada como um acontecimento na vida de um único homem, mas como um relato simbólico de como muitos homens e mulheres sofreram durante o Estado Novo. Essa obra, Memórias do Castro, é uma obra autobiográfica em que Graciliano Ramos vai discutir um pouco sobre o que ele vivenciou como um preso político durante o Estado Novo. Porém, se formos analisar essa obra numa perspectiva da crítica sociológica, nós não iremos considerar que aquilo que é relatado na obra trata-se de acontecimentos apenas da vida de Graciliano Ramos, mas acontecimentos que ocorreram com muitas outras pessoas que também foram presas políticas durante o Estado Novo. Barberis diz que o papel da crítica sociológica é justamente fazer com que cada leitor comece a observar o mundo que nos cerca e perceba aos poucos que os nossos hábitos, crenças e valores não surgiram naturalmente, nem são verdades absolutas. Gente, isso é muito importante. Por que que é muito importante? Porque se nós formos observar no que se trata da literatura brasileira, por exemplo, que é considerado que ela surgiu em 1500, né, a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha, da literatura catequética e literatura informativa. O que está escrito na Carta de Pero Vaz de Caminha, esse olhar do colonizador em relação ao colonizado, eu posso considerar como verdade absoluta? Não. O que a crítica sociológica faz, assim como tantas outras correntes da crítica literária, é um processo de desnaturalização dessas verdades. É uma tentativa de mostrar que não existe apenas um único lado da história, né? Que a história ela é contada, a literatura ela geralmente é contada pelo olhar do vencedor, mas que o vencido, que o colonizado também pode contar a sua história. Então, a crítica sociológica ela surge também nessa tentativa de desmistificar essas verdades que são consideradas como absolutas, ok? O herói problemático. Gente, quando nós falamos em crítica sociológica, tem um teórico chamado Lukács, que ele vai teorizar um pouco, a partir da teoria do romance, né, sobre essa questão do herói problemático. Ou seja, o Lukács
ele traz toda uma discussão sobre teoria do romance, né? Porque nós sabemos, no semestre passado, nós estudamos, na nossa disciplina de teoria literária, nós estudamos a poética de Aristóteles, né? Lá nós observamos o quê? Que as obras literárias, elas eram escritas em verso. Por isso que o nome da obra de Aristóteles era a poética. Só que com o passar do tempo, essas obras elas foram passando por modificações, até chegarmos, por exemplo, no romance. Então, pensando nisso, Lukács, ele teoriza sobre o romance, ele traz uma discussão sobre o romance. Nessa sua discussão sobre o romance, ele fala sobre o herói problemático. O que é que ele vai nos dizer? Que o herói do romance seria, portanto, um indivíduo problemático. O romance seria uma busca degradada de valores autênticos, feita pelo herói problemático no mundo degradado ou inautêntico. Aqui temos como exemplo Dom Casmurro, de Machado de Assis. O que acontece? O herói de Dom Casmurro, Bentinho, era um menino bom, um menino que vai passando por muitas situações ao longo da vida, que por conta dessas situações, elas, de uma certa forma, contribuem para que ele se torne um herói problemático, né? Até, de uma certa forma, nós vamos ter um novo perfil de herói, porque o herói era aquele sujeito considerado como alguém que passa por muitos desafios na vida, mas no fim ele vence todos esses desafios e se torna uma pessoa melhor. Porém, o que nós observamos em Dom Casmurro é que há uma série de acontecimentos que contribuem, de uma certa forma, né, para que esse herói ele se torne ainda mais problemático, uma pessoa com ciúmes possessivos ao longo do romance, não é isso? E quando nós falamos também nessa crítica sociológica, um outro teórico que contribui bastante para essa discussão é Mikhail Bakhtin, com suas discussões sobre dialogismo. O que é que Bakhtin vai nos dizer? Que todo ato de linguagem é um diálogo, pois leva em conta um receptor, ainda que apenas imaginário, e suas possíveis reações. Então, de acordo com Bakhtin, o ato de linguagem ele é dialógico. Lembra que nós falamos um pouco sobre a estética da recepção? Aquela relação entre autor, obra e leitor. Aquilo ali, quando a gente estuda a estética da recepção, a gente observa um pouco o quanto é necessário esse diálogo e o quanto o leitor ele dialoga com a obra literária, não é isso? Então, na perspectiva de Bakhtin, sempre haverá esse dialogismo. A obra ela é feita já levando em conta quem irá recepcioná-la, certo? E a carnavalização é o mundo às avessas, recurso de origem popular que, ao apresentar para o leitor uma ordem social investida, faz com que ele reflita sobre a ordem social que conhece no mundo real. E aí, como exemplo de carnavalização, nós temos Macunaíma. Por que Macunaíma? Se a carnavalização é o mundo às avessas, nós não podemos esquecer que Macunaíma é o herói às avessas, ou seja, é aquele herói sem nenhum caráter. É aquele herói que é exatamente o oposto dos heróis que nós conhecemos, né? Dos heróis que são apresentados para nós ao longo da história da literatura. Então, o Macunaíma, a obra Macunaíma, é um exemplo de carnavalização exatamente por mostrar essa sociedade investida, por mostrar esse mundo às avessas. O cronótopo, que também é discutido por Bakhtin, é um conjunto de relações necessárias entre o espaço e o tempo na obra de arte literária. E aí vem uma discussão importante de Bakhtin, que ele vem nos dizer o seguinte, que em toda obra literária existe o tempo e o espaço. E aí é o que ele vai chamar de cronótopo, ok? Relação entre a obra e a sociedade. O Antônio Cândido ele vai nos dizer que entende que a arte tanto é influenciada pela sociedade quanto a influencia. Ou seja, ele já traz essa perspectiva desse diálogo entre literatura e sociedade. Eu sou influenciada pela obra literária e a obra literária também sofre influência desse meio, ok? Essa é uma relação que ele tece nas suas discussões teóricas. A influência da sociedade na obra aparece tanto na superfície do texto quanto na caracterização das personagens. A influência da obra na sociedade acontece porque os indivíduos que leem o texto
recebem dele certa influência que pode traduzir-se na prática, mudando de alguma maneira o comportamento desses leitores. Então, querendo ou não, esse texto ele vai influenciar o leitor de alguma forma, ele vai fazer com que o leitor mude alguns pontos de vista em relação a determinados assuntos, ok? E a arte de segregação e a arte de agregação. A arte de agregação, gente, procuram ficar dentro do sistema simbólico já conhecido pelas massas dos leitores. O exemplo de arte de agregação são os best-sellers. São obras que geralmente nós já sabemos o que vai acontecer naquela obra, sabe? São obras que não trazem tanta novidade assim, tanta inovação para o leitor. E as obras de segregação é a que deseja inovar de algum modo o sistema simbólico de uma cultura. Exemplos de arte de segregação: a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Por que é uma obra de segregação? É uma obra que inova, é uma obra que traz um defunto autor, algo até então diferente quando vamos pensar em texto literário. A obra Metamorfose de Kafka também é um exemplo de uma obra que deseja inovar, até porque traz uma personagem principal que se transforma em um bicho asqueroso, né? Então, são alguns exemplos de obras de segregação, ok? E os problemas da crítica sociológica? Gente, os problemas que são apontados em relação à crítica sociológica é a questão de ver o texto literário a partir apenas da crítica sociológica ou como esse objeto que está relacionado ao meio social e meio que fechar os olhos para outras perspectivas. Então, isso é apontado como um problema, porque quando nós falamos em texto literário, não necessariamente nós iremos analisar o texto apenas por uma perspectiva da corrente literária. Nós podemos analisar a partir da crítica sociológica e da estética da recepção, a partir da crítica sociológica e da crítica feminista, por exemplo. Então, um dos problemas apontados é exatamente esse. Quando eu olho para o texto literário apenas a partir da corrente da crítica sociológica e esqueço de analisá-lo por outros vieses, ok? Eu trouxe aqui o poema Lampejo, de Ferreira Goulart, para dialogarmos um pouco a partir das discussões teóricas que nós trabalhamos, ok? O poema diz o seguinte: o poema não voa de asa delta, não mora na Barra, não frequenta o Maxu. Para falar a verdade, o poema não voa, anda a pé e acaba de ser expulso da fazenda Itupu pela polícia. Come mal, dorme mal, cheira a suor, parece demais com o povo. É assaltante? É poceiro? É vagabundo? Frequentemente o detém para averiguações. Às vezes o espancam, às vezes o matam, às vezes o resgatam da merda por um dia e o fazem sorrir diante das câmeras da TV de banho tomado. O poema se vende, se corrompe, confia no governo, desconfia. De repente se zanga e quebra 300 ônibus nas ruas de Salvador. O poema é confuso, mas tem o rosto da história brasileira, tisnado de sol, cavado de aflições, e no fundo do olhar, no mais fundo, de trás de todo o amargor, guarda um lampejo, um diamante duro como um homem. E é isso que obriga o exército a se manter de prontidão. O que nós temos aqui nesse texto? Nós temos uma crítica à sociedade, não é isso? O poema que o eu lírico traz aqui várias vezes, né, se referindo ao poema, esse poema é o homem, esse poema são os povos marginalizados, esse poema é a classe trabalhadora. Então, se nós observarmos esse poema de Ferreira Goulart, é um poema que faz parte da literatura que nós chamamos de literatura engajada, né? É um texto que traz uma discussão que dialoga com o meio social em que nós estamos inseridos e inseridas, ok? Essas foram as referências utilizadas e um abraço virtual a todos e todas.